gosto e inteligência num só lugar. MKK Web Rádio. Boa noite, segunda-feira, 23 horas, 9 de dezembro de 2019. Último episódio do ano do programa Guitar Heroes, episódio especial. A gente vai falar muita coisa a respeito hoje. Direção geral Marco Mendes, apresentação Alexandre Bastos e Marcelo Fengler. Boa noite. Bom, gente, hoje é um programa especial. O programa Guitar Heroes começou esse ano de forma despretensiosa e foi andando ao longo do tempo para suprir um espaço que infelizmente hoje não tem mais, que são as revistas especializadas, mas não tem mais no Brasil, que fique muito claro. Para compor a nossa bancada desse assunto especial hoje, Regis Tadeu está aqui conosco. Obrigado, Regis. Valeu, boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Para quem não sabe ou que precise refrescar a memória, o Regis comandou, pelo menos eu fiquei sob o comando dele, durante 10 anos na revista Cover Guitarra. Ele fez mais tempo, acho que quase 15, né? 15, não só da Cover Guitarra, né? Eu, na verdade, chegou uma época que eu estava editando todas as revistas. Sim. E aí eu virei diretor de redação, aí aquela coisa, eram uns 4 ou 5 revistas embaixo lá da minha asa, vamos dizer assim, né? Uma época muito boa. Muito boa. Eu mesmo, como eu disse, eu trabalhei uma década debaixo da batuta do Regis. Sofreu ali, hein? Não, acho que não. Foi bem divertido, né? Tem histórias de off aí que a gente não pode revelar. Sim, né? Sempre tem. Sempre tem. Bom, é o seguinte, gente. A gente vai direto ao ponto. Estourou aí no finalzinho de novembro, começo de dezembro, uma matéria na revista Guitar World, que é uma das revistas mais conceituadas no mundo, que fala sobre guitarra. A matéria surgiu no site da Guitar World, guitarworld.com, sobre fake guitar videos, que vem a ser o assunto. A revista se propôs a fazer um levantamento de vídeos que estavam sendo adulterados no Instagram, no Facebook e no YouTube, a ponto de conseguir mais likes, mais seguidores, enfim. O que aconteceu? Um guitarrista britânico chamado Jack Gardner levantou a lebre fazendo um vídeo de quase 30 minutos explicando qual era o processo. Outros guitarristas, Levi Clay e vários outros, também citaram o assunto. Claro, existiram várias acusações, gente se desculpando muito, tentando se justificar, mas houve um alvo, um exclusivo. É triste falar, mas a gente tem que também fazer o papel jornalístico. Não é triste falar não, cara. Isso tem que ser falado mesmo. Aliás, isso, desculpa interromper aí, mas você sabe como ninguém mandou vocês me convidarem, agora aguenta. Não, isso não é triste não, cara. Isso na verdade isso tem que ser denunciado mesmo. Porque isso e esse tipo de coisa, esse tipo de falcatrua, várias outras falcatruas, elas já têm décadas, você tá entendendo? Existem milhares de maneiras de você mostrar que você é um cara que você não é, musicalmente falando. Então não é tristeza não. Aliás, é com alegria que a gente tem que denunciar esses caras aí. Bom, enfim, aí o Marcelo traduziu alguns pontos do site, da matéria original do site, e também traduziu alguns pontos da resposta do acusado, de um dos alvos, né? Quem que é esse cara? Manuel Gardner Fernandes. Puta, nunca ouvi falar disso. Na realidade é o seguinte, Ô, Manuel. Esse cara, ele apareceu aí no Instagram, no Facebook e tal. E o estilo dele tocar lembra um pouco o Matheus Assato, aquele som limpinho e tal. Só que seria um Matheus Assato a 200 por hora. Tá. Né? E é assim, quem vê o vídeo do cara tocar é assustador. Você fala, pô, é humanamente impossível fazer isso que esse cara faz. Aí teve esse guitarrista, o inglês aí, que é um cara que toca pacas. Que ele pegou e destrinchou, ele ficou analisando o vídeo e falou, bicho, mas esse harmônico que o cara deu aqui não existe aqui, ele tá num outro lugar. Ele fez uma análise completa e o que ele fez? Ele pegou um vídeo dele tocando e falou, eu vou gravar um vídeo e vou fazer um vídeo fake aqui para vocês verem como funciona. Então ele grava
E o que ele faz? Ele pega aquele programa que chama Guitar Pro, que é um programa usado para escrever partitura, para tirar a música e tal. Aquele programa ele consegue exportar em MIDI. Aí ele grava a guitarra dele no Guitar Pro e converte aquilo em MIDI, coloca naquele, ele faz aquele sistema de reamp, né? Ele coloca num simulador de amplificador tal, e ele toca em cima, ele dubla, né? O que tá lá. E aí ele coloca no quantizador, né? E ali ele consegue, como se faz com qualquer áudio, aumentar, diminuir, acelerar e tal, né? Isso em estúdio se faz. Isso em estúdio se faz. Depois até aconteceu um negócio curioso, que isso é um pouco depois, que tem um cara que chama Rick Beato, que é um canal muito interessante de música. Ele não fala muito sobre guitarra, é um canal de música, né? Que ele estava justamente falando de uma música de uma banda que chama Jonas Brothers. Eu não conhecia. Sim, é um trio de moleques aí, que aquelas meninas que aprenderam a bater siririca semana passada, elas adoravam Jonas Brothers. E aí os caras voltaram agora, sem ninguém pedir, né? Então, que tem uns boletos pra pagar, pessoal. E aí o que acontece? Eles lançaram uma música que chama não sei o que lá, funk. E aí eles deram uma declaração que aquela música era super funky, né? E o Rick Beato, ele fez um estudo da música, dizendo que essa música de funk ela só tem um nome. Por quê? Porque a bateria da música inteira é quantizada. Não tem uma nota fora do clique. E aí ele compara, ele fala, ó, funk não é isso. Ele coloca um track do batera do James Brown tocando, ele fala, ó, isso aqui é funk. Exatamente. Uma hora ele tá pra trás, uma hora ele tá pra frente. Exatamente. Isso é Esse funk. é o molho. Esse é o molho. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. A música, ela ficou refém dessa porra de clique, cara. Isso é um negócio insuportável, cara. Eu até entendo que muitas vezes você tá no estúdio gravando alguma coisa e você precisa do clique pra você tem uma guia pro batera não viajar muito. Sim. Mas assim, cara, é um negócio insuportável, assim, e essa coisa do clique agora, cara, ficou perfeita para as bandas fazerem playback em show. Que é o que mais tem agora. Exatamente. Mas isso é um outro assunto, desculpa. Então, aí ele estava explicando por que não era funk. Esse programa vai ter 4 horas de duração. Ele estava explicando justamente por que não é funk. Funk, isso aqui é uma máquina tocando, não é um cara. Né? E é engraçado porque ele mostra o batera do James Brown, não lembro o nome do cara agora. Não, tem o Clyde Stubblefield. Você tá falando os dois bateras? Um é o chamado Clyde Stubblefield e o outro eu não vou lembrar também. E mas eram dois tocando. Ele coloca aquilo na grade e uma hora fora. Você vê, a caixa tá pra trás e daqui a pouco a caixa tá pra frente, ela fica... Mas esse aqui é o real humor. Exatamente. E aí a questão isso aí gerou uma repercussão, porque hoje em dia acontece o seguinte, um cara levanta a lebre, aí todo mundo quer chutar essa lebre também, quer ganhar o seu pontinho em cima. Então saiu vários vídeos depois falando sobre esse negócio de fake guitar e tal. Vários caras gringos lá falando. Inclusive o Rick Beato falou sobre isso. Mas ele falou num podcast assim de leve, ele não gravou um vídeo específico sobre isso, né? Teve um monte de gente que gravou. E isso virou uma repercussão que saiu um texto na Guitar World americana, né? Falando, e de acordo com o editor lá da Guitar World, ele fala que isso ele gera uma expectativa, porque assim, a maior parte do pessoal que vê esses vídeos é molecada, né, tal. Grande cara que já não é gente que leva a música a sério. Então. E cria uma expectativa de que o moleque tem que tocar daquele jeito, e aquilo é impossível, é uma coisa sobre-humana, não dá pra fazer. Inumana, né? Inumana, exato, não lembrava do termo, né? E aí, assim, é aquela coisa, a gente... Mas o moleque que fica entusiasmado com esse vídeo, esse moleque ainda é um idiota. Porque o que acontece, cara? Quando você começa a se tornar não só um guitarrista, mas você começa a se tornar um músico no sentido literal da palavra, com um começo de maturidade,
Você percebe que essa coisa de você ficar tocando 228 km por hora, e aí fica essa competição para ver quem toca mais. Isso é a mesma coisa, o cara fica fazendo uma competição de qual é o cara que tem o pau maior, sabe? É um negócio que não tem. É um negócio que não tem o menor sentido, não tem a menor. Aliás, não tem a menor importância. Você pergunta para qualquer mulher se o pau grande não é importante. O importante é fazer direitinho. Então o que acontece? Essa molecada, e aliás isso já desde a minha época como editor da Cover Guitar, eu sempre batia muito contra esse pessoal, cara. Que assim, é que eu chamo de virtuosismo estéril. Que nem você pega o Yngwie Malmsteen, por exemplo, que foi um cara que poderia ter sido um guitarrista brilhante, porque ele, de uma certa forma, ele renovou a linguagem da guitarra quando ele surgiu com o Rising Force e o Marching Out. E depois ele se perdeu completamente. Por quê, cara? Porque ele sempre foi um péssimo compositor. E ele começou a fazer o quê, cara? Ele começou a criar música pra emoldurar os solos. Quando na verdade tem que ser o contrário. Exatamente. E aí o que acontece? Criou-se toda uma geração de guitarristas punheteiros. E ficou essa ode à velocidade. Quer dizer, é um negócio absolutamente... Já era ridículo na minha época como editor, você imagina agora então, com esses guitarristas que ficam gravando vídeo sentado na cama, tocando em cima de playback. Pô, vai tocar com uma banda aí, meu, enchendo meu saco então, aí. Esse é o ponto, é a competição exacerbada. A música não pode ser competição. Nunca pode ser, nunca. Música é arte. Nunca é. E até vamos um pouco mais longe. Quando o Malmsteen surgiu na época do Steeler e depois no Alcatraz, tudo bem. É a onda dele, a gente não pode negar o fato que ele também mudou a guitarra naquela época que estava em baixa. Então, mas você sabe o que acontece, cara? Não adianta você mudar nada se você não vai fazer isso a serviço de boas composições. Exatamente. Como fez o Eddie Van Halen, como fez o Jimi Hendrix, como fez o Alan Wordsworth, por exemplo, que é um nome que pouquíssima gente conhece, mas é um cara que também renovou a linguagem da guitarra. Sim. Então, quando você pega esses caras, por exemplo, que ficam adulterando velocidade, isso na verdade é só um reflexo de um microcosmo, vamos dizer assim, do exibicionismo que as pessoas têm hoje com as redes sociais, cara. Dessa coisa de... há hoje uma obsessão mundial em você usar as redes sociais, cara, para você mostrar... aquilo que você não é. Aquilo que você não é, exatamente. Então o cara finge que é legal, o cara finge que se engaja em certas causas, o cara finge que gosta de alguma coisa, o cara finge que toca. Então, na verdade, assim, a gente virou que a vida sempre foi um teatro, a gente sempre sabe disso, cara, mas só que a vida virou agora uma comédia ruim, um Zorra Total, mundial. Assim, muito sem graça. Tem vários pontos aí que a gente pode levantar. A busca pela... Na verdade, o fundo da história é até um pouco psicológico, ou aliás que é a busca de aceitação de pessoas para com pessoas. Isso é fato, o ser humano é movido a ser aceito em grupos. Né? Quem Sim, não é aceito num grupo é porque é marginal no sentido de que não se enquadra num contexto. Eu sei muito bem disso, porque eu sou odiado por todos os grupos. Sei muito bem disso. Eu, na verdade, é uma constância aqui. Todo mundo me odeia, eu acho maravilhoso isso. Então, assim, Marcelo traduziu alguns pontos da Guitar World, e a gente colheu o depoimento de vários de nossos entrevistados aqui, né? E pra gente tentar elucidar e que lição positiva a gente tira disso. Né? Porque serve de um alerta para essa nova geração que vem aí de guitarristas. Mas cara, não adianta, bicho. A gente tá alertando a respeito disso há décadas. Não adianta, cara, porque quando você pega um moleque ou uma garota, o problema é que esse exibicionismo ele é acompanhado de um excesso de hormônios. Então, o que acontece, cara? O jovem, o adolescente hoje, sendo ele músico ou não, ele não só tem essa necessidade de ser aceito por grupo, mas ele tem a necessidade de se exibir. Esse é o problema. Você tá entendendo? É a Complexo de pavão. Exatamente. É a exibição. Então, quando você pega, por exemplo, esses caras que ficam adulterando o BPM do que tá tocando e fazendo vídeos fake, cara, eu recebo, fora de brincadeira, cara, por semana, mais ou menos uns 20, 25 vídeos de neguinho pedindo minha opinião a respeito de guitarrista que fica tocando em cima de playback sentado na cama. O cara com a parede mofada atrás. Cara, pelo amor de Deus, para de fazer playback e vai consertar o mofo que está na umidade da parede da tua casa. Então, assim, é uma coisa insuportável. Então, eu, por exemplo, eu só levo em consideração quando eu vejo alguém
um guitarrista ou whatever, tocando com uma banda. Não adianta mandar vídeo de menininha gostosinha com peitão, tocando bateria em cima do playback do Rage Against the Machine. Desculpa, cara, isso aí não tem utilidade nenhuma. Isso aí é coisa pro neguinho ficar batendo punheta lá, porque não tem sentido isso. Então o grande lance, você só pode começar a levar em consideração a habilidade e a competência de alguém quando você vê o cara tocando ao vivo. Tocando ao vivo com uma banda. Então e com uma carreira estabelecida, né? Como é que é? Com uma carreira estabelecida. Não, mas a carreira estabelecida você precisa começar de algum lugar. Sim, claro. Então assim, se você quer realmente mostrar que você é um cara fodão, que você é um guitarrista, grava um vídeo em estúdio, mas você tocando com a banda. Ao vivo valendo. Valendo, né? Você tá entendendo? Porque senão, cara, desculpa, isso aí flores sobre bater punheta de pau mole. Uma coisa curiosa. Desculpa os palavrões aí, viu, pessoal? Mas uma coisa curiosa também em relação a esses vídeos é que esses vídeos, o cara cria uma imagem de super guitarrista, sempre com o intuito de vender alguma coisa. Vender um curso, vender um pacote de links, não sei o quê. Sempre com aquela proposta de que você vai tocar pra caramba em uma semana. Puta, bicho. Que é um absurdo. Outro dia eu vi um perfil. Eu, por exemplo, lá no Instagram, sempre quando vem esses perfis patrocinados, eu bloqueio. Não quero saber de propaganda. E aí vira e mexe, surge uns caras falando: olha, bicho, você vai virar um baterista em uma semana. Cara, dá vontade de você mandar o Procon em cima desse cara. Nem sei se existe o Procon, é Sunab, sei lá o quê. Pois é, cara. Porque isso é uma mentira, cara. Isso é uma mentira. Você não vira Cara, você não vira um instrumentista em uma semana. Isso é impossível. O máximo que você pode fazer, cara, é aprender alguns acordes básicos, ainda de violão ainda, que é pra você impressionar o aniversário da tua tia. A tua tia dizer: olha, minha sobrinha tá tocando bem. Você vai lá, toca um lá, um ré, um das 7 notas, tá bom. Porque é impossível isso. Impossível. Pois é o lance do imediatismo, é a lei da sobrevivência. A gente já conversou várias vezes na época de cover guitarra sobre isso aí. Isso é a mesma coisa hoje, o moleque fica tomando Viagra. O moleque é uma coisa absurda hoje. O moleque hoje ele é tão inseguro que ele não confia mais no próprio hormônio dele. Então as pessoas são inseguras. Cara. Não confia no próprio taco. Não confia no. E como o Alexandre bem lembrou, cara, desde aquela época da cover guitarra, a gente batia muito nesse tipo de público. Porque assim, é um bobalhão. Assim. Infelizmente, o grande mal que o Yngwie Malmsteen causou em pelo menos 2 gerações de estudantes de guitarra, tá entendendo? Essa valorização excessiva do solo, tocado a 728 por hora, sem nenhum sentido, sem nenhuma qualidade de composição. Assim, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, tem que entender o seguinte, meu amigo: se você é guitarrista, você não é nada se você não está colocando o seu trabalho a serviço de uma boa composição. Seja da sua autoria ou de alguém da banda que você está tocando. Se você não tem boas composições, bicho, você pode ser o George Lynch, que não vai adiantar nada. Esse é o ponto. Marcelo, vamos lá usar os pontos que você destacou da Guitar World. Não, os pontos que eu destaquei eu já falei. Que ele presta atenção no programa. Ninguém mandou vocês me convidarem, bicho. Então, agora aguenta. A questão que o editor coloca lá, que ele acha que é um dos pontos mais importantes, é criar essa expectativa na pessoa que está vendo o vídeo. Porque ele acha que ele vai comprar um pacote lá de licks lá daquele fulano. Sim. E que em uma semana ele vai tocar aquilo. Isso não vai acontecer. Toca. E isso aí acontece. A gente está aqui falando de guitarra porque o programa é de guitarra, mas acontece em vários âmbitos. Que nem você fala, por exemplo, falou do Yngwie Malmsteen, que é o exagero, né? Tem bateria, tem aquele gospel shops, aquele negócio que o nego fica também enchendo o saco também. Isso vale para todos os instrumentos, cara. E infelizmente isso é também uma decorrência. Porque o que acontece, cara? Não há nada que impeça um salafrário como esse aí vender o pacote de licks. O problema está em quem compra. Exatamente, essa é a questão. O problema está em quem compra. A gente estava até discutindo antes da gente começar aqui o programa sobre o quanto as redes sociais são completamente inundadas de gente cretina.
Mas assim, o problema não é o cara cretino que emite uma opinião cretina. O problema é quem vai atrás disso. Quem fomenta essa opinião cretina. Quem valoriza isso, exatamente, cara. Pois é. Aí, você como editor, como crítico ex-editor, crítico musical, etc, etc, vai lembrar de um dos maiores embustes da indústria musical, que foi o Milli Vanilli. Sim, mas não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro. É porque muita gente usava de uma série de subterfúgios para vender um negócio que na verdade não era. Deixa eu tentar lembrar. Tem casos, por exemplo, de grupos da Soul Music, por exemplo, que os caras que saíam em turnê não eram os caras que gravavam. Sim. Você tá entendendo? Era uma coisa absurda. O Milli Vanilli, na verdade, acho que foi a primeira vez que que esse tipo de falcatrua foi exposta em público. Sim. Né? Com aquele lance do playback que travou ali. No show da MTV. Não foi no show da MTV. Foi no show da MTV? Acho que foi não foi. Não foi. Aí correu o mundo. Aí recentemente Grammy, tiveram que devolver o Grammy. E aí foram atrás. Aí descobriram que quem gravava os discos eram uns caras feios pra cacete, que não tinha nada a ver com aqueles caras lá. Tanto que um deles se matou. Sim. E aí, até recentemente, há uns anos atrás, também surgiu um outro vídeo daquele grupo Lordi, também, que travou o playback. E, aliás, isso é um outro assunto que até sugiro vocês fazerem um dia aqui. É a quantidade de bandas profissionais, quando falo profissional mesmo, que está fazendo o playback. E aí vem o quê? Vem por causa dessa maldita invenção do clique, cara. Porque aí você clicou, você consegue concatenar o que você tá fingindo que tá tocando com o vídeo atrás, que tá passando o clipe, você tá entendendo? Então, e aí a música deixa de ser orgânica. E aí a música deixa de ser. Nossa, o que tem de artista brasileiro que bota a banda de apoio pra ficar tocando e não sai som nenhum, vocês não têm noção. Figuração, né? Banda internacional também. Então. Uma banda que eu vi que faz isso é aquela, como é que chama aquela banda lá, K-pop lá, que você falou que é mais famosa que mas K-pop é... PTS. PTS. Não, mas o K-pop tudo é playback. O K-pop, na verdade, até as pessoas andaram vendo assim, algumas participações minhas em outros programas aí, de rádios, eu falando disso, né? O K-pop, na verdade, é uma fábrica de salsichas musicais, e é tudo playback. Isso aí pode passar para outro assunto, porque isso aí já é. Não, mas esse negócio do playback, ele é muito abrangente, porque ele vai desde o que você falou, de bandas profissionais mesmo, que estão sincando. Não, eu fui outro dia, a questão de uns 2 anos atrás, eu fui assistir o show daquela banda Sabaton. Sei. Sabe aquele sei. Aquilo é uma vergonha, cara. Ali era só o batera tocando ao vivo, com clique. E o resto da banda, cara, tudo soando em pré-gravado. O que eu chamo em playback, né? Soando em... Eu sou da época do Haddad, né? Então, a coisa fica muito complicada, né? Porque assim, a busca dessa perfeição inumana, desse exagero perfeccionista, o que acontece? Causa um impacto tão negativo. Ninguém mais quer ser genuíno. Exatamente. Você tá entendendo? Quando você vai num show, por exemplo, que você vê o cara errando, você fala, nossa, o cara errou. Eu falo, bicho, isso acontece. Mas então, é aí que tá. Ninguém valoriza mais o que é genuíno. É por isso que eu falo que a tendência das redes sociais agora, essas porras aí, sempre você mostrar o que você não é. Então é por exibição, cara. Então... Mas aí que tá. Aí causa um efeito péssimo em cima das pessoas. Porque tudo tem que ser perfeito. E, gente, a vida real não é perfeita. Nunca foi e nunca será. Isso aí, eu acho que ele se reflete não só nessa questão de vídeo, mas até em músicas que você ouve. Porque a voz passa pela melodia, a bateria está quantizada. É tudo tão perfeito, você não tem um frame fora do lugar. Que você vai ouvir aqueles grandes clássicos, sempre tem alguma coisa que tá aqui. Tem erro, tem ruído de corda. O Ed Van Halen, ele fala, inclusive, que no final da Eruption, eu até, inclusive, eu vou soltar um vídeo lá no meu canal com os 15 maiores solos de guitarra, na minha opinião. E o Eruption, evidentemente, tá lá. E uma vez eu entrevistei o Ed Van Halen, cara, na época que ele tava lançando aquele disco horroroso com o Gary Cherone, o Van Halen 3. E ele falou pra mim, cara, que assim, toda vez que ele ouve Eruption, ele dá uma dor no coração dele.
Porque ele gravou 2 versões de Eruption, e a que foi pro disco é uma que tem um erro no final. Que assim, ele fala isso, mas eu juro por Deus, cara, eu tentei ouvir... Onde tá o erro? Que tá no final. Mas assim, tudo bem, mas ele admite isso. E foi pro disco, cara. Pô, e é maravilhoso. Imagina. Você ouve lá o Live After Death do Iron Maiden, que é um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Tá lá no meio da Running Free, cara, o Nico McBrain dá uma acelerada no andamento, um absurdo, assim. Mas enfim, são essas imperfeições que tornam a coisa genuína, né? Isso aí. E outras tem traves homéricas de muita gente. O próprio, quem é eu nunca critico ninguém, mas porra, vamos prestar atenção. Eu também não. O Slash. Mentira. Porque o cara gravou o Sweet Child of Mine. Ele não gravou. Quem gravou foi o produtor. Sim, porque ele não conseguia executar a porra do negócio. Não, mas, bicho, não tem mão. Não tem não. Se o cara vai fazer ao vivo, é outra história. É outra história. Mas assim, Então, o que na verdade que eu acho, essa história toda que a Guitar World levantou, que é uma revista muito séria. Sim, 40 anos. Ela, na verdade, ela é um reflexo de um tempo que a gente está vivendo. O imediatismo. Do imediatismo, do que a pessoa, na verdade, hoje, ela confunde a palavra sucesso hoje, ela não tem mais o significado. Hoje é famoso, é ser famoso. Pois aí cai num lance que eu e o Marcelo sempre falou, a gente sempre falou isso aqui. Tá, devido às proporções, vamos falar do contexto brasileiro, não gosta de artista, ele gosta de famoso. Não, mas eu acho que isso é um reflexo hoje mundial. Hoje é mundial. É mundial. Eu acho que não é uma coisa exclusiva aqui no Brasil. E hoje o que acontece é o seguinte, quando você vê uma série de artistas se tornando famosos com um trabalho muito ruim, e aí você pode citar sertanejo universitário Dor de Corno, funk carioca, o próprio rock and roll, por exemplo, tem bandas muito horríveis. Porque o que acontece, bicho? O cara vê essa turma teoricamente fazendo sucesso, ou melhor, se transformando em gente famosa, com um trabalho ruim, e o cara, no subconsciente dele, ele diz o seguinte: cara, isso é uma merda, então se é pra fazer uma merda e ser famoso, eu também consigo. E aí vem essa enxurrada de vídeos que a gente vê hoje, de gente tocando desafinado, gente que não sabe... cara, eu vejo vídeos de guitarristas na internet, o cara tá com a guitarra desafinada. Quer dizer, o cara não tem nenhuma preocupação de passar coisa num afinador eletrônico. Minimamente. Bom, a gente chegou no final do primeiro bloco. No segundo já? Porra. No segundo bloco, a gente vai colocar para vocês o depoimento de vários de nossos convidados e vai tentar traçar o que a gente precisa traçar, que é assim, vamos tentar tirar uma lição positiva e voltar que a música seja de verdade, tá bom? MKK Web Rádio, programa Guitar Heroes, chega de bunda music, o WhatsApp 11 982916790. Se você tem iPhone, abaixe pela Apple Store. Se você tem Android, pelo Google Play, chat em nossa página. Daqui a pouco a gente volta. Mas é isso aí mesmo, cara. MKK Galerinha, estamos de volta. Essa vinheta do MKK Web Rádio, não gosto de Buda Music, é típico de cara que era fanático daquele hard rock de Los Angeles, farofento. O cara era fanático com aquela merda, Jesus do é típico. Esse vocalzinho aí. Cara que gostava de Dokken. Então, típico. Regis, diga. Você gravou o disco do Muzak. Na verdade, assim, eu acabei de gravar um disco do Muzak, né? O Muzak tem um disco, tinha um EP nos anos 80, que foi lançado pela EMI Odeon. E aí, esse disco foi gravado pelo o Vitor Leite, né? O saudoso batera Vitor Leite. E aí eu fiz a turnê do Muzak nos anos 80. E aí, 32 anos depois, a gente voltou esse ano, né? Em setembro, e a gente gravou um disco. A gente tá com um disco praticamente pronto, falta só, acho que masterizar, e provavelmente vai ser lançado no ano que vem. Dentro do assunto que a gente está discorrendo hoje... E não gravei com clique. Você não gravou com clique, foi tudo orgânico. Certo? Exatamente. Nada de clique, não vem com clique. Né? Mas tá saindo um pouquinho, dane-se, vai assim mesmo.
Então, esse é o grande ponto que a gente está discorrendo aqui, esses fake guitar vídeos. Eu não vejo problema nenhum com a tecnologia, também não vejo problema com o clique, desde que ele sirva para orientar a gente, mas não para que torne a gente engessado. Uhum. Não, o clique, na verdade, é para você não cometer erros grosseiros. Inclusive, eu acho até legal, porque tem gente, por exemplo, que se dá muito bem com clique em estúdio, porque começou estudando com clique. Então, quando a pessoa começa estudando com o clique, ela fica, vamos dizer assim, com um tempo muito perfeito, você está entendendo? E quando vai tocar com clique, ou em estúdio, no palco, está confortável, você está entendendo? Agora, um cara como eu, por exemplo, que nunca tinha usado clique, né? Não vou usar clique. Vê se o Nico McBrain do Iron Maiden usa clique. Vê se o pessoal do Iron Maiden usa clique, cara, no palco. Isso é de brincadeira, mano. Então, aí os caras do Megadeth usam, né? Não sei, viu, meu? Deu lá minhas dúvidas, viu? Deu lá minhas dúvidas se esse pessoal das antigas, assim, pessoal que é muito... Eles usam clique no palco. Não sei, não. O Iron Maiden eu sei que não. Eu acho que usa porque uma vez eu vi aquele Rig Rundown do Kiko. E o sistema que ele usa de guitarra... É tudo sincado no Pro Tools. Tudo sincado no Pro Tools. O técnico, ele abre lá no palco, assim, tem a trilha... E é totalmente automatizado. Cada lugar tem uma marcação. Aqui vai mudar a luz, aqui vai fazer não sei o que, aqui vai mudar o preset da guitarra. Sim, e o cara vai mostrando, aqui faz não sei o que e tal. E o tempo do show é exatamente aquele. 59 segundos e 26, 59 minutos e 26 segundos. Então é bem... Se sair fora daquilo, aí dá um jazz feio, né? Então usa. Né? E essa questão... eu e o Marcelo, o Marco, tal, como guitarrista, a gente sempre estudou com metrônomo, mas nunca, eu pelo menos não fiz isso. Claro, a gente estuda com metrônomo para bater o metrônomo, para superar limites da gente. Isso é muito normal, todo ser humano faz isso. Aliás, tem uma história muito boa do que o Yngwie Malmsteen me contou na primeira entrevista que eu fiz com ele. E obviamente que foi na primeira vez que eu estava conversando com ele, eu perguntei, cara, como é que você desenvolveu essa velocidade absurda, não sei o que, blá. E o cara conta, cara, que ele desenvolveu porque o gravador dele tava com a rotação alterada e ele aprendeu a tocar o Made in Japan do Deep Purple, tirando nota por nota, porque todo mundo sabe que talvez a maior influência do Malmsteen seja o Blackmore. E ele aprendeu a tocar o Made in Japan inteiro com a rotação da fita cassete alterada, porque o gravador está tocando mais rápido. Então, para ele, foi o marco zero da coisa. Então, assim, acontece de você colocar um metrônomo alto para você poder desenvolver a tua habilidade, não sei o que, papapá. Mas, na verdade, todo esse estudo, ele serve, na minha opinião, para ele mostrar para você o que você não tem que fazer. O grande lance de você estudar técnica, estudar as pentatônicas, os licks, escalas, blá blá blá, andamento, não sei o que, blá blá blá, é para você criar uma série de ferramentas para você ter a noção de quando você não deve usar aquilo. Esse que é o que eu acho que é o grande lance. É esse o lance, por exemplo, de caras como o Ritchie Blackmore, por exemplo, que ele poderia sair fritando, não sei o quê. Aí você pega o solo de Highway Star, por exemplo, que ele compôs nota por nota, tá tudo ali no lugar. Então esse que eu acho que é o grande mérito de você estudar com clique. Sim, saber o que não vai fazer, na verdade, né? Você ter esse discernimento, aqui eu não posso solar exageradamente, ou aqui eu não posso colocar um solo muito curto. Quando você cria esse discernimento, você está num grau de amadurecimento musical já bem maior do que essa média. Aí você não concorda que o cara que toca guitarra no quarto mofado nunca vai chegar nesse grau de amadurecimento musical? Eu lamento, mas realmente a probabilidade é praticamente zero. Né? O cara no máximo ele vai conseguir a admiração de alguma namoradinha aí, coisa, mas não vai passar disso. Isso sem contar o seguinte, né? Quando o camarada vai para esse lance da busca insana da velocidade, da busca insana por tocar milhões de notas ao luar, aí ele vai escutar um disco de blues, qualquer um. Não, porque eu tô tocando blues, mas porra, bicho, você senta o sarrafo insistindo, cadê o blues aí? Não, é porque não tenho nada, vou deixar muito claro, não tenho nada contra Eric Stack, eu gosto pra cacete.
Mas assim, também perde a expressividade do que é o blues. Você não precisa nem citar um exemplo tão radical como esse, como o blues. Você pode citar, por exemplo, o Joe Satriani, por exemplo, que é um cara que tem uma técnica assombrosa, absurda, e ele não é um cara fritador. Ele é um cara, aliás, de todos esses caras assim, eu acho ele o mais melódico. O Steve Vai, por exemplo, tem um lado experimental que eu acho sensacional. Resquício do Frank Zappa. Exatamente. E se não fosse pelo trabalho com o Frank Zappa, o Steve Vai seria provavelmente mais um desses fritadores estéreis. Mas, por exemplo, eu uso o caso do Satriani, por exemplo, que é um cara que tem um domínio técnico absurdo, mas ele é um cara que tem um senso de melodia muito forte. Muito forte. Então, não necessariamente uma coisa leva a outra. Você não precisa também... claro que o blues, na verdade, é um gênero musical em que essa coisa do virtuosismo ela é absolutamente desnecessária. Assim, é irrelevante. Eu acho. Até porque ficaria muito chato, né? Eu acho o seguinte, não sei se vocês concordam comigo. Não concordamos. não concordamos. O virtuosismo, na minha opinião, nunca foi sinônimo de ser veloz. Virtuosismo é domínio pleno do instrumento. Sim, o Stevie Ray Vaughan, por exemplo, era um virtuose da guitarra no blues e não era um cara de 228 km por hora. Sim. E era um cara que tinha um domínio assombroso. Se você vê caras, por exemplo... O Eric Johnson, por exemplo, que também não tem esse tipo de... Você vê caras, por exemplo, como o Bill Frisell. Sim, mas o Bill Frisell, a cabeça dele funciona de uma maneira... ele tem um lance de quase vanguardista, vamos dizer assim, na abordagem do country, do blues e daquela mistureba que ele faz. Mas aí o cara tá com um pensamento musical muito além dessa discussão. Eu pego, por exemplo, esses caras, esses filhotes do Malmsteen, por exemplo, o Greg Howe, o Matt Friedman, toda essa turma, mesmo o Jason Becker também, que era também, esses caras, com o passar do tempo, eles mudaram completamente. Falaram, não, pra quê? Por que o Matt Friedman precisa fazer um Dragon Kiss parte 2? Não, imagina. Então, assim, não há... O que eu acho que quem está nos ouvindo, que é guitarrista, obviamente, é o grande público, tem que entender o seguinte, mais uma vez, cara, você tem que colocar o teu trabalho a serviço de boas composições. Se você não tiver isso, você não vai ser ninguém. Tem que usar a técnica a serviço da música, e não a música a serviço da técnica. Exatamente, claro. Marcelão? Vai cair assim no... Por isso que o Brian May é um puta guitarrista. Por isso que o Brian May é um George Harrison. Assim, a gente tem grandes caras, assim, por exemplo, que não tem... O que eu acho que é muito legal, que esses caras, eles criaram uma linguagem de guitarra tão característica. Você vai ouvir um Brian May, por exemplo, na segunda nota você já sabe que é o Brian May. Você vai ouvir um lick do B.B. King, o B.B. King sola a mesma coisa. Dane-se, bicho. Você vai ouvir o B.B. King, a primeira nota você sabe que é o B.B. King. E aquilo que ele faz era perfeito para uma música que o B.B. King fazia. É isso que as pessoas precisam entender, cara. O Keith Richards, uma vez, eu li uma entrevista do Keith Richards sensacional, que ele falou, cara, a música, ela tá no ambiente que você tá. Você vai lá e você pega uma ideia porque você sente que a música precisa disso. Então, o grande lance, e aí quando eu entro naquele discernimento que eu falei para você, de você saber quando você não tem que tocar, é quando você tem a exata noção do que a música pede. É a música que pede certas coisas, não é você que vai lá e fica botando porque eu quero uma Sistina, não. Não, se a música pedir isso, você vai lá e coloca. É uma questão, assim, que é bem complicada. E hoje, eu detesto falar isso, mas eu tenho que falar a verdade. De 2000 a 2010, eu fiquei sobre a batuta do Regis, e uma coisa que ele mais falava e pegava pesado com a gente: procurem evitar o fomento da altíssima velocidade. Peguem exemplos de caras melódicos. Isso sempre foi a sua tônica. Sempre foi. Mas a gente tinha que atender o pedido do público também. Sim. O que acontece? O camarada hoje, ele fala o seguinte: quem tem feeling toca devagar e não sabe tocar direito. Porra, não é isso, bicho. Não é isso. A gente fala, por exemplo... Mas esse é o tipo da mentalidade do aluno, e quem está ouvindo o nosso programa e é professor sabe disso. O cara, ele chega para você que é professor, e fala o seguinte: professor, eu quero aprender a tocar guitarra.
O cara não fala isso. Ele fala assim, eu quero aprender a tocar aquela música do Dream Theater. Eu quero olha, o professor chega pro cara e fala assim, meu amigo, olha, eu vou começar agora o ensino de pentatônicas para você, beleza? O cara vira pro professor e fala assim, não, professor, desculpa, eu quero tocar aquela música lá do Yngwie Malmsteen lá. Então, hoje, o professor de guitarra, hoje no Brasil, ele virou um transcriptor. É muito raro, não sei se vocês, o Alexandre sei que dá. Você pode ver a quantidade de alunos, Zé Ruela, que chega para você e fala assim, professor, eu estou fazendo essa aula aqui só porque eu quero tocar a Metrópolis parte 1 do Dream Theater. O cara não quer aprender a tocar guitarra, ele quer aprender a tocar determinadas músicas, que é para ele depois se exibir para os amigos. Isso é muito complicado. Tô errado, não? Não, tá certo. O cara não sabe afinar um bem de que tocar. Meu, então, assim, qualquer coisa que tem que acontecer, cara, precisa partir, inclusive, precisa partir dos professores e conscientizar os seus alunos. Porque é claro que tem professor que não, cara, que o cara tá de olho interessado no dinheiro do aluno, ele vai lá e fica tirando música pro cara. E esse é o maior problema desses fake guitar vídeos, porque é o seguinte, pega esse cara que adultera a velocidade aí, adultera manja a porra toda. Ele é metido a professor. Aí ele vende um curso. Aí vai lá o cara, compra aquela ideia que não existe. E aí ele embarca naquela viagem e acha que é aquilo. Então, mas aí a vida filtra. Exatamente. Aí a vida filtra esse cara. Esse cara, ele fica comprando, gastando dinheiro com bobagem. E aí a vida filtra. Depois o cara faz o curso, aprende a tocar tudo aquilo direitinho, babá, brrr, aquela coisa toda. E aí depois? No palco não consegue reproduzir. Tem mais essa também. Esses caras nunca vão pro palco. É complicado. Não. Aí, hoje em dia os caras não vão mais pro palco mesmo. Não vai, cara, não vai. E aí tem outra, você falou do Blackmore. O Blackmore... Que, aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Essa volta do Rainbow é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. É triste você ver um cara como o Ritchie Blackmore, tão importante, passando vergonha alheia, né? Com aquele bigodinho de Robin Hood lá, e tocando mal, cara, com aquela formação do Rainbow, que fora de brincadeira, parece aqueles caras que ficam trabalhando em lojas, anunciando colchão em promoção. É uma vergonha, O pior é que eu sou obrigado a concordar com você, que eu comecei a tocar guitarra por causa do Blackmore, sempre fui fissurado nele, mas esse Rainbow... É constrangedor. E outra coisa, né? Vamos. A mulher dele devia fazer greve de sexo. Tipo, amigo, se você não parar com essa versão do Rainbow, não vai ter mais, você vai dormir no sofá o resto da vida. Vamos exercer o papel assim, falando do Blackmore. O Blackmore, ele repetiu N vezes, N licks de Penta Blues nos solos dele. Tem lá no Smoke and the Water, tem lá no Highway Star, tem lá no Burn, tem lá no Lazy. Então, mas aí qual é a diferença? A diferença é a maneira como você usa. Exatamente. Isso. E outra, é a maneira como você usa. E outra, cara, na época do Deep Purple, por exemplo, mesmo naquela fase do Rainbow que vai até o Long Live Rock and Roll, tudo, né? Aqui com o Dio, que depois entrou Graham Bonnet, aí virou outra coisa. Mas é a maneira como ele usava aquilo e na qualidade das canções em que ele empregava aquilo. Exatamente. Então, assim, não adianta nada, a gente tá falando aqui, cara, não adianta nada você empregar pentatônica de blues, o cacete A4, cara, se você tá usando isso numa canção horrível. Não faz sentido. Aí você perde completamente qualquer virtude que você coloque a serviço de canções ruins, cara. Uma característica do Blackmore, por exemplo, você ouve Highway Star, por exemplo. Que todo mundo pensa que o riff é tocado pelo Blackmore e não é, cara. O riff de introdução é o teclado do John Lord. Então, mas, por exemplo, tem o solo. Todo mundo conhece aquele solo de trás pra frente. Tal. Sim. Ele nunca fez aquele solo ao vivo. Então, mas aí tem o seguinte, aí tem uma coisa que a diferença é a seguinte, é uma coisa você pegar a base de um determinado solo e você mudar. Isso eu acho até interessante. Exerce o poder criativo. Você tá entendendo? Não, você tá tocando ao vivo, não precisa reproduzir nota por nota. Claro que você tem que manter o esqueleto. Não, você mantém o esqueleto, né, do solo e você floreia em cima, faz o que você quiser. O duro, cara, é quando você toca um negócio que não tem absolutamente nada a ver.
Tanto que você pega, por exemplo, essas gravações, quando essa formação nova do Rainbow se mete a tocar Highway Star, cara, você vai ver o solo do cara fora de brincadeira. O Roger do Traje a Rigor tocando perto do corpo parece o Greg Howe. Porque o Blackmore tá tocando muito mal. E o Blackmore, ele acha que qualquer coisa que eu fizer tá bom. Esse é o grande problema do músico. Quando ele atinge um determinado grau de fama, ele acha que qualquer coisa que ele faz tá bom, cara. E não é assim. É um problema sério esse lance do fake guitar videos, que também causa isso, né? Porque o cara não atingir, sei lá, 500 mil seguidores, eu tenho 50 mil likes em um vídeo só, ele se acha no status de que ele entrou numa zona de conforto, ele é super referência. Bicho, peraí, vamos falar sério. Antigamente a gente falava assim, puta, o cara é rockstar de boteco. Puta, o fracasso subiu a cabeça. A gente fala assim, porra, o cara é famoso de internet. Mas é verdade. Aí o sujeito... Mas é verdade, cara. O cara quando vira famoso de internet, você dá... Aí o sujeito tá lá, o famoso de internet hoje, né? Ou o rockstar de boteco na nossa época. Ele entra nessa zona de conforto, ele acha que é referência. Aí ele passa essa referência toda pra molecada. Aí você vai ver o cara não tem um disco, o cara nunca subiu num palco, o cara nunca gravou com ninguém. Não produziu nada. Não produziu nada, só aquilo. Aí você fala, mas cadê a sua referência? Então, eu sou eu sou famoso de internet. Porra, bicho, isso não é nada. Mas é que tá, mas a gente não tem que botar a culpa nesses manés. Você tem que botar a culpa em quem consome isso. Assim, você tem todo o direito de vender, de ter uma venda de frutas e você vender fruta podre. Sim. O problema é quem consome isso. É então, a mesma coisa que ser bilionário no banco imobiliário. Exatamente, não resolve nada. Exatamente. Então eu acho que o foco hoje não é contra esses caras. O foco, eu acho que a verdadeira batalha hoje não é contra esses manés, cara. A verdadeira batalha é você alertar um grande público que esses caras são os manés, que são os caras falsos, e você tentar alertar o público para que não seja enganado. Agora, tem cara que adora ser enganado. Esse é o complicado. Então, esse é o fator. E esse é o grande dilema que a gente tem hoje, nos dias de hoje, na internet como um todo, no mundo como um todo. Parafraseando uma frase muito antiga do P.J. Barnum, que foi um dos criadores daquele circo, o Barnum. Cara, nasce um otário a cada minuto no mundo. E é verdade, cara, isso. E é verdade, a cada minuto nasce um otário. É um cara que acredita nesses guitarristas fakes, é cara que acredita que em terra plana, é cara que acredita que o número de visualizações desses caras que tem 700 milhões de views é real, que não é comprado. Claro que é comprado. Tem vários boots disso aí. Exatamente. Então assim, é um cara que ele nasceu para ser enganado. Então, e é exatamente esse o público que consome esses guitarristas fakes, cara. Esses caras que... E outra, os caras manobram a velocidade. Como você falou, por exemplo, no início do programa, que o cara destrinchou e falou, cara, mas peraí, esse harmônico não pode acontecer no lugar onde ele está com a mão. Acontece em outro lugar. Mas por que ninguém leva em consideração isso? Porque ninguém sabe porra nenhuma. Esses moleques, ninguém sabe. O cara não sabe nem o que é harmônico. E tem mais um detalhe ainda por cima. Há 15 anos atrás, já era alertado que a música virou visual e não áudio. Exemplo máximo, a retirada tem muito mais que isso, tem 30 anos. Exemplo máximo disso, quando o Grammy foi retirado do Milli Vanilli, a própria comissão de premiação do Grammy disse, nós premiamos o Milli Vanilli não pela música, mas sim pelo impacto visual que ela gerava. Eu já vi várias pessoas falando assim, mas cara, esse clipe é legal pra caramba, não é essa música legal pra caramba. Mas foi exatamente primeiro, duas coisas que são levantadas aí. Primeiro, cara, o Grammy nunca teve credibilidade. A pessoa que acredita no Grammy, acredita, por exemplo, que é possível você vender um urubu pintado de verde como se fosse papagaio. Porque assim, o Grammy sempre, assim como a parada da Billboard, que também foi um negócio que...
Esses prêmios, caras, foram criados pela indústria para a indústria. Tá entendendo? Para você valorizar a própria indústria. Sim. Então, vem que hoje a maior coisa que vem que eu ouço aqui é falar, pô, bicho, olha, fulano de tal ganhou o Grammy Latino. E, cara, a quantidade de brasileiros que ganharam o Grammy Latino é tamanha, cara, que se fosse realmente verdade, daria para preencher toda a Nova Zelândia. Então, o que acontece? Fulano foi indicado para o Grammy Latino. Bicho, gente que você nunca ouviu falar na vida. Então, o que acontece? Da mesma forma que acontece com a parada da Billboard, que é outra mentira também, as pessoas adoram ser enganadas por essas paradas. Cara, me dá o nome de todo mundo que vota no Grammy. Aí, ok. Ninguém sabe quem vota no Grammy. Pois é. Nunca ninguém é revelado, sabe. Né? É que nem você faz uma rifa, e aí aí todo mundo compra lá o bilhete, não sei o que, bababá, e um belo dia você chega e fala assim, cara, quem ganhou foi fulano, tá? Tá, mas mostra a rifa aí. Não, quem ganhou foi tal. Então você não tem... credibilidade. Zero. E aí tem o lance que você falou do clipe. Por que muitas bandas, por exemplo, foram jogadas no fundo do abismo do ostracismo quando a MTV acabou? E isso eu falo aqui no Brasil e lá fora. Sim. Por quê, cara? Porque essas bandas... E vou dizer uma coisa pra vocês, cara. E não é porque a parte visual não é importante na música. A parte visual é fundamental na música. Ela é fundamental, inclusive, para dar credibilidade pro som que você tá fazendo. Não adianta você querer montar uma banda de black metal norueguês, bicho, se todos os integrantes da banda têm cara de bancário. Com todo respeito aos bancários. Mas não dá, velho. Não dá. Cara, eu recebo mais ou menos por semana uns 30, 40 CDs de bandas novas. E a grande maioria, você olha pros caras, viu? Você fala, bicho, desculpa, você pode fazer um som maravilhoso, cara, mas você com essa cara não dá, velho. E isso as pessoas também, a gente precisa também tocar nesse aspecto, porque isso é um tipo de preconceito, tipo, bicho, não, meu som é que é genial, a minha imagem não importa. Cara, a imagem importa muito. Ou você acha que o Steve Vai, por exemplo, seria famoso como ele é se ele tivesse a cara, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho? Não, porra. Tá entendendo? Não. Então, assim, a coisa do visual, ela é importante, sim. Agora, ela não pode ser desmedida. Não pode ser mais que a música. Porque senão aí o que acontece? Aí com o final da MTV, por exemplo, um monte de bandas, por exemplo, despencou. Lógico, por quê? Porque elas dependiam única e exclusivamente do aspecto visual. Então, assim, tudo tem que haver um equilíbrio. Agora, você tem que entender o seguinte, que para hoje você ser um artista completo, você tem que ter boas composições, você tem que ter uma ótima execução dos seus instrumentos e da sua voz, e você tem que ter uma imagem. O Slipknot, cara, o conceito do Slipknot, o conceito do Ghost, são sensacionais. Por quê? Porque são conceitos estéticos que complementam a música boa que eles fazem. Na minha opinião. Então, assim, o próprio Kiss, por exemplo, Alice Cooper, cara, a imagem, essas bandas provam que a imagem também é fundamental. Então, fica esse recado aí pra você, viu, meu amigo, que você tá achando que só tocar bem o instrumento basta? Não, claro que não. Tocar bem é obrigação. É obrigação. Compor boas músicas é obrigação sua também. Porque se fosse só pelo apelo visual ou só pela música, vamos colocar as devidas proporções, ninguém aqui tá caçando bruxa, vamos deixar bem claro. O Satriani, por exemplo, não seria mais referência. O cara tá careca, usa sempre óculos escuros, porque tem uma fotofobia desgraçada, e o cara parece um urso panda. Mas virou uma marca que hoje qualquer guitarrista que vê um logotipo, qualquer coisa, de um cara careca de óculos escuros, ele associa ao João Satriani. A mesma coisa. Isso é um conceito de marca. Sim. Eu acho ótimo isso. A mesma coisa quando você vê o headstock de uma Stratocaster, você associa diretamente. Diretamente. Aquele guitarrista que tocava com um copo na cabeça, lá que tocou no O Buckethead. Não, mas aí, aquilo ali, ele tinha uma imagem que era até intencionalmente ridícula, mas o som do cara era chato pra caralho, pelo amor de Deus. Porque era ultra velocidade. Nossa, né? Ouvi o disco do Buckethead, era como você extrair uma unha com a faca de bolo Puma. Assim. Jesus Cristo. Troço chato. Né? Aí é a grande questão, gente.
qual é a lição que a gente tira disso? É um alerta pra garotada. Não acreditem em tudo que vocês veem. Então, não acreditem em foto de mulher pelada, não acreditem em fake news e não acreditem em guitarristas e não seja retardado. E não seja retardado. Não seja mais um da geração Twitter, que só lê 140 caracteres e não lê o resto da coisa. Aliás, esse também é um outro problema, né? A gente hoje vive um analfabetismo funcional absurdo, né, cara? A pessoa sabe ler, mas ela não consegue entender o que ela não sabe interpretação de texto. É uma coisa. Eu, por exemplo, sou um dos alvos favoritos disso, né? Porque eu coloco os vídeos lá no meu canal. Ou até os seus textos. Até os meus textos, cara. E assim, vídeos elogiando determinados artistas, não sei o que, bababá. Cara, um dos primeiros comentários que você vê embaixo, falei, pô, esse Regis só fala mal de todo mundo. Cara, o cara comenta isso num vídeo em que eu tô falando bem. Mas você tem uma ideia. Mas, bicho. Aí o pessoal fica chato, pô, você fica chamando os caras que assistem você de retardado. Eu falei, cara, mas são retardados. Mas, então, não é jogando confete sobre o Regis, não. Eu volto a repetir, trabalhei 10 anos sobre a orientação dele. Coitado do Alexandre. Muitas vezes a gente já discutiu sobre correção de português, acertar a história. Várias vezes eu liguei pra ele, Regis, você tá muito ocupado, você pode me orientar na história dessa música aí? Porque era a minha obrigação fazer, eu tinha que fazer direito. E várias entrelinhas da revista Cover Guitarra que ele escrevia lá, eu lia, fazia questão de ler. Tal, e quantos e-mails, cartas, telefonemas, mensagens e tudo mais metendo pau porque o cara não consegue entender que aquilo, ninguém tá falando mal, tá lançando a reflexão, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Vocês estão lançando a reflexão, eu tô falando mal mesmo. Bom, eu deixo essa característica reflexiva para vocês. Bom, gente, último programa do ano. Acabou o programa? Acabou o programa. Porra. Último programa do ano. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Marco por ter me convidado para estar aqui. Quero agradecer ao Marcelo Fengler por me ajudar nesse programa. Começou com uma brincadeira despretensiosa. O sexo começa assim também. E, enfim, programa Guitar Heroes chega ao final da temporada de 2019. Quero agradecer a todos os nossos entrevistados. Quero te agradecer, Regis. Opa, obrigado, prazer foi meu. Por você ter vindo aqui para cobrir esse espaço de editor que não tem mais, não temos revistas especializadas infelizmente, no Brasil. Infelizmente não tem, foi engolido pela internet. Mas enfim, o importante é você continuar fornecendo conteúdo, não importa de que maneira. E dia 3 de fevereiro de 2020 a gente volta com uma nova temporada do programa Guitar Heroes. Vai ficar no ar, além do vídeo da entrevista com o Regis hoje e podcast e tal, a gente vai também disponibilizar o podcast de alguns dos nossos entrevistados dando uma opinião sobre esse assunto. Tá bom, gente? Grande abraço, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, um 2020 repleto de música. Dia 3 de fevereiro, encontro marcado, programa Guitar Heroes. Abraço, gente, boa noite. Leiam mais livros.